Rapaz, meu menino foi para Pirinópolis. Falei, rapaz, você vai pegar muita chuva. Ah, mas eu quero ir. Foi hoje? Foi um... Oi, gente, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro. Olha só como está a nossa cidade de Goiânia, toda coberta, tá chovendo aqui. E a meteorologia diz que à tarde vai chover mais ainda e a chuva vai se estender para o final de semana. Tempinho gostoso, não é? Com essa chuva, uma meia garoa, vamos dizer assim. O que é que lembra disso, hein? Se você perguntar para muita gente, vai lembrar de pamonha. Pois é, se você gosta de pamonha, fique ligado, porque daqui a pouco a gente vai falar com o Alessandro, que é especialista em gastronomia, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. A partir de agora, o nosso programa Agora Goiás já está no ar, ao vivo, pelo canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. De alguns anos para cá, o Estado tem visto se multiplicarem a venda de óculos e de armações em estabelecimentos não autorizados e sem preparo técnico. Pensando nisso, o presidente da Assembleia Legislativa elaborou uma lei sobre essa pauta. E nós vamos saber mais detalhes agora com a Mona Lisa Carneiro. Óculos de grau, lentes de contato, armações só poderão ser vendidos em Goiás em óticas devidamente licenciadas com alvará sanitário e responsável técnico. De acordo com o autor da lei, deputado Bruno Peixoto, ao exigir que os estabelecimentos possuam alvará sanitário com validade de 1 ano, o consumidor final terá maior garantia de que as empresas estão em conformidade com as normas de higiene e segurança, o que diminui os prejuízos que a venda ilícita de produtos ópticos podem causar à saúde ocular. O médico oftalmologista Dr. Leandro Moreira explicou sobre os riscos do uso de produtos com baixa qualidade. Os principais sintomas que acontecem são dores de cabeça, dores na nuca, distúrbios visuais como o embaçamento, dores oculares. Então, tem uma série de sintomas que podem acontecer quando você tem a prescrição de um óculos incorreto. Ainda de acordo com os artigos 1º e 2º da Lei Estadual de número 23.156, de 18 de dezembro de 2024, os laboratórios ópticos, indústrias, fabricantes não poderão vender seus Sabe, de tudo dessa história de alimentação, e hoje tem um tema muito legal que a gente vai discutir. Alessandro, tá tudo bem com você? Tava com saudade. Tava. É, você Então, um sumiu, bom hein? dia, um feliz 2025 para você e para você que está em casa aí também. Que esse ano aí seja de muita gastronomia, sucesso, saúde e paz. Pois é, você viu o tempo? Vi, tá Goiânia, gostosinho. chovendo? Você sabe que eu lembrei de você ontem, né? É, Eu por até quê? comentei com você aqui nos bastidores aqui da pamonha. Da pamonha. Nossa, ontem estava assim uma garoinha quando eu cheguei em casa, eu que sou motociclista, eu cheguei praticamente aí todo molhado, mas lembrei da pamonha. Você quer ver uma coisa? Kennedy, tem jeito da gente colocar as imagens de Goiânia? Se tiver, coloca aí, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tempo frio, porque eu quero saber, antes da gente falar da culinária indígena, o que combina com esse tempo aí, além da pamonha? Vamos deixar uma perguntinha aí para Vamos. casa, vamos lá, pamonha, Pamonha, caldo, caldo. que mais que lembra? Dormir com uma cobertinha cafezinho quente, com leite, com queijo, canela, né? um queijo também, queijo. não pode esquecer do queijo. Não pode. Eu acho que o tempo frio ele vai lembrar de muitas coisas, mas principalmente da gastronomia afetiva também, né? Sim. Porque esse bate-papo que nós estamos tendo agora, ele está lembrando o quê? Da gastronomia afetiva, de ficar em casa, de um bom papo, de um cafezinho quente, né? Da fumacinha saindo. Lembrar da roça também, né? Que a roça é uma coisa muito importante. Fogão de lenha. Fogão a lenha, isso, exatamente. Que legal. Mas deixa eu te falar, hoje você trouxe um tema muito legal para a gente falar aqui, que é a culinária típica em Goiás, sobre a culinária indígena, é isso? Isso, mas a gente pode falar como culinária indígena. Mas antes disso, uma coisa que você gosta muito, eu posso falar um pouquinho de história? Claro. Então, quando eu falo de uma culinária indígena, eu estou falando aí
de nativos. Então, nós estamos falando aí de 1500 anos, em 1500, com a chegada aí dos portugueses. Que nós podemos falar, quando os portugueses chegaram, ele não encontraram os índios em si, mas encontraram nativos. Esses nativos são aqueles que surgem da terra, são aqueles que cuidam da terra. Podemos falar também de um povo pré-colombiano, são termos que são utilizados, ou de um pré-cabralino, que veio de Cabral. Olha que interessante. Então, com a chegada dos portugueses aí, sabe o que eles trouxeram? O quê? Jodevar? Eles trouxeram tecnologia. Apesar que nossos nativos já tinham uma gastronomia bem afetiva na época. O que eles utilizavam nesse momento? Eles utilizavam aí para grelhar um peixe, o moquém. Nós já falamos de moquém. O que é o muquem? O moquém, na verdade, é uma armação geralmente feita aí com bambu, porque o bambu é bem resistente. Então, fica uma grade e o peixe em cima, grelhando, em cima de uma pequena brasa. Esse é o muquem. Nós temos uma cidade chamada Muquem. Eu ia te falar que agora, Isso. uma das festas católicas maiores do estado de Goiás. Isso, né? exatamente. Ali perto de Niquelândia, né? E o moquém tem uma curiosidade que eu acho bem interessante, porque da onde veio a moqueca. Lembrando que os portugueses trouxeram a tecnologia e junto em 1550 os africanos chegaram no Brasil, eles trouxeram o quê? O guisado. Os nativos da região na época, eles trabalhavam muito com a pesca. Eles não eram muito de caçar, Jodevar. Nossos índios, né, eles eram muito praticantes da pesca. Então, eles usavam muito o grelhado. Vale lembrar também, quando nessa pré-colombiana, antes de Cabral chegar aí, nós tínhamos a média de 6 milhões de índios no Brasil. Você falou no grelhado, eles não tinham tempero, ou tinham? Tinha. Tinha. Sabe de onde tirava o tempero, tirava o sal? Ah. O guaxupé. Já viu falar no guaxupé, José? Ah, o guaxupé, sim, mas eu não imaginava que ele... Isso, que é uma planta aquática, que ali eles faziam todo um processo de queimar essa folha. cidade, Guaxupé. Isso, e filtrava, e ali extraía o sal junto com a cinza. Então era uma forma de tempero deles. Eu utilizava o mel também. Eles já tinham essa prática, já cultivava aí a mandioca, já tinha o cultivo do milho, já tinha o cultivo também do feijão. Então, eles já tinham e quem cuidava desse cultivo? Geralmente eram as mulheres. Porque os homens saíam para pescar, para caçar, e quem cultivava fazia essa agricultura, sim, eram as mulheres. Agora, quando falamos aí de uma gastronomia indígena dentro do estado de Goiás, nós estamos falando de várias etnias que estiveram aqui na nossa geografia, que é o Cerrado. Sim. E você sabia que nós temos algumas aldeias aqui no estado de Goiás? Sim. Né? Uma delas aí, nós temos aí em Rubiataba, ali perto de Nova América. Nós temos também uma ali em Minaçu e Uruana. Os avacanoeiros em Isso, Minaçu, né? em Minaçu. Uruano nós temos os carajás, né? Os carajás. Então, nós saímos aí de uma cultura e criamos uma identidade dentro do estado de Goiás, que é sair, né, de uma cidade capital para ir para o Araguaia. Você falou na mandioca, olha lá. Mandioca, que nossa imagem rainha. linda, né? E por meio da mandioca aí, nós tiramos vários subprodutos, né? Nós temos aí a farinha. Você tira mais produtos da mandioca ou do milho? Da mandioca. É mesmo? É da mandioca. Eu tinha a impressão que era do milho. Por quê? Nós podemos considerar que a mandioca e o milho, eles estão aptos ao amido. Sim. Nós temos até uma diferença aí entre a tapioca e o beiju, que muitas pessoas consideram igual. Mas qual que é a diferença da tapioca para o beiju? A tapioca, ela é uma goma. Como que é feita a tapioca? Acho que você que morou na roça já viu. Rala a mandioca, né? E coloca ali a água e ali vai descer. Eu ajudava a minha mãe a fazer polvilho. Isso. A fazer a farinha de mandioca. Essa é a farinha goma. De milho. Agora, o beiju não. O beiju você rala a mandioca, que ela é meia grosseira, e você vai secar essa, que vai virar uma farinha. Mas se você secar totalmente no solo, vai virar farinha, certo? Mas
deixando ela úmida, ela vai ir para a panela e fazer o beiju. Ele é mais grosseiro, tem um sabor mais destacado, diferente da tapioca que é bem fininho, que vira uma fécula ali. A gente fazia o beiju de milho naqueles tachos grandes, né? E aí colocava ali e ali ia se formando. Aí quando vem para a cidade, coloca manteiga, né? Coloca outros recheios aí. Olha lá, olha que legal. Isso aí, ó. Tá vendo que a farinha ela é bem fininha? Essa aí vamos considerar que é uma tapioca. Isso é uma tapioca. Né? É uma tapioca. Agora, se tivesse ali uma farinha mais grossa, né? Poderíamos considerar como beiju. Quando os índios faziam isso no início, não tinha panela de ferro. Não. Era feita na pedra. Na pedra. Na pedra. Mas, considerando a civilização indígena, nós temos aí alguns achados de cerâmica. Então, nós temos algumas cerâmicas aí. Eu tive na aldeia dos Craô, lá no Tocantins, e aí quando você chega, você já é batizado, né? Você já arruma um padrinho, né? Você vira padrinho de alguém. E aí eu virei padrinho e a primeira coisa, você vai almoçar na casa dele. Né? Então nós vamos almoçar lá e vamos fazer uma carne muquiada. A carne muquiada, eles colocam a madeira, colocam a pedra em cima, acende o fogo, a pedra fica quente. Aí eles colocam a carne lá em cima. Geralmente também tem uma técnica que é utilizada, que os índios utilizam muito, você enrolar, né, o peixe aí, como eles são da pesca, enrolar esse peixe na folha de bananeira e enterrar e colocar a brasa por cima. Que é uma técnica também que é utilizada até hoje para quem gosta de pesca e vai para o Araguaia, você consegue ver isso. E assim, e fica muito saborosa e sem tempero, claro, né? Eles lá também fazem que é de mandioca, né? Também dessa forma, só que é muito grande, dá 2 metros quadrados o tamanho da comida que eles fazem. Eles ralam a mandioca, colocam lá a massa, colocam pedaços grandes de carne, de vaca, né? Aí eles fecham aquilo e fazem o mesmo processo. Fogo, a pedra, depois eles tiram, jogam aquela pedra quente por cima, cobre de terra e deixa a noite inteira. Aí quando é no outro dia, eles terminam isso quando o sol se põe, no outro dia, quando o sol nasce, eles já estão tirando. É um ritual. Eu vou lembrar o nome desse ritual e dessa comida. E depois eles tiram aqueles pedaços grandes, né, daquela, vamos dizer assim, como é que seria? Assado? Não, seria meio que cozido, né? Quando você utiliza duas técnicas como um calor seco e, como você está falando, um calor úmido, nós chamamos isso de braseado. Braseado. Brasear, porque você utiliza duas técnicas, tanto o calor seco, né, que no caso aí é a pedra, e depois vem aí o calor úmido, que vai cozinhando a carne. Então é um braseado. Um braseado. E deixa eu te falar aqui, nós falando do beiju, nós falamos da tapioca, o que mais que a gente pode trazer de... Aí aqui, ó, pirão, farinha. Que vai utilizar a farinha, porque utilizava, né, esse caldo do peixe já com a chegada dos africanos, porque os africanos trouxeram o guisado, os portugueses trouxeram a tecnologia. E nós temos aí os assados dos nossos nativos. Olha a riqueza, Jordevar, que foi construindo o Brasil, né? Nossa, eu lembro de uma curiosidade bem interessante aqui, acho que o professor Jefferson, que está aqui do lado, ele vai gostar disso, que Pero Vaz de Caminho, quando escreveu uma carta para o rei de Portugal, ele fala que quando soltou as aves, que no caso são as galinhas, os patos, né, a galinha de Angola e o nosso porco, os índios assustaram e saíram correndo. Olha que interessante. Foi aonde aí teve uma troca, né? Teve uma troca, aonde o índio apontava para o colar que estavam os portugueses utilizando, apontava e apontava para o chão, falando que ali tinha ouro. Apontava para a roupa e falava que ali tinha vestimenta, que eles na época utilizavam os vestimentos ali de animais, como penas, né? Couro. Mas olha como o alimento, esse novo alimento chegou no litoral, que no caso em Porto Seguro, e os índios, olha como eles ficaram assustados com esses animais.
Porque hoje é normal você ver uma galinha, ver um porco, você pensa que é nosso, mas não, veio de fora. Então é a cultura de fora. Quando eu falo do empadão, como eu já falei aqui, praticamente o que é nosso dentro do empadão? Palmito. Sim. Ou piqui, mas quando você fala de uma linguicinha que está lá dentro, quando você fala de um queijo, porque a vaca veio de fora, né, que vem o leite, quando você fala aí de uma carne suína, de uma azeitona, você está vendo de quê? Vindo de uma cultura, Tudo de fora, né? tudo de fora. O que é nosso é muito pouco, mas dentro dessa carta do Pero Vaz, ele fala que o índio, o nativo, eles consumia um pau que vinha da terra. Mandioca. Mandioca, que é a nossa rainha. Agora você pensa essa carta chegando no rei de Portugal. Meu Deus, como assim, né? Vai comer pau como que nasce da mandioca. Mas foi a forma de falar como que esse alimento era importante dentro da aldeia ali, dos nativos que eram. Como era, né? E como era. E para nós também, né? Isso. E assim, além da mandioca também nós temos o milho também, que veio aí o curau, que já E esse tinha também é nosso. É nosso, é nosso. Na verdade, o milho, quando você vem da América do Norte ali, desce, principalmente na América Central e desce para a América do Sul, você vê aí uma gigantesca variedade de milho, principalmente ali naquele território da América Central, onde nós tínhamos 3 povos importantes, que eram os maias, astecas e incas. Sim. Que lá você pode encontrar o milho na cor preta, roxo, amarelo, né? Aqui não. Mas essa cultura veio daí. Nós temos aí índice de civilização dentro do estado de Goiás, como você sabe, de 12 mil anos atrás. Agora, uma pergunta para você. O arroz e o feijão são de fora? O arroz oriental, Oriental. o feijão africano, mas Jodevar, tinha alguns tipos e espécies de feijões quando chegou no Brasil. Eles não sabem quais são esses tipos, porque logo em seguida, né, com a chegada dos jesuítas também, eles trouxeram muito essa alimentação. Eu fico curioso também, aqui nós vamos falar como é que descobriram esses processos. Por exemplo, a pipoca. Né? Porque você tem um milho normal, o milho da pipoca é diferente. Tem uma curiosidade que que está aqui na nossa lista. lista. Isso, que o nativo, ele descuidou desse milho da pipoca, né, e deixou cair na brasa. E essa pipoca estourou. Deve ter levado um susto. Todo mundo saiu correndo. É daí onde surgiu a pipoca, né? Sim. Às vezes muitas coisas acontecem pelos acidentes da vida, né? Pelos acidentes. Que a pipoca também é um nome indígena, né? É a coisa que estoura. Ah, é? É uma coisa que estoura. Olha só, gente. Gastronomia é cultura, professor, tá vendo, né? Como eu gosto de trazer o Alessandro para a gente falar, eu aprendo demais com ele essa culinária, principalmente o aspecto afetivo da culinária, né? Que é muito bom, né? Eu estava falando daquela comida que os índios fazem, os craô, eu lembrei que chama paparuto. Paparuto. Depois você pesquisa. E nós temos uma bebida também, também chamada, feita da mandioca também, que chama cauim. É? Cauim. Olha, como o que acontece? Eles mastigam né? essa mandioca e jogam para dentro do tacho. Então a saliva, ela vai fermentar essa mandioca, onde vai gerar um líquido. Aí esse líquido, que é o cauim, né? Ele tem álcool. Então é a bebida deles, chamada cauim. Tá certo. Alessandro, obrigado demais pela sua participação com a gente aqui. Foi muito bom a gente falar da culinária afetiva e falar dessa questão também da comida indígena, né? É muito bom falar da gastronomia, né, Jodevar? Volte mais vezes. Some não. Com certeza. Sexta-feira que vem estou aqui firme com você. Professor, não deixa ele fugir não, viu? Professor Jefferson que cuida de toda essa plástica, a direção do programa do professor Jefferson, com né? certeza. Ele é um Eu bom estou sentindo companheiro. falta dele aqui comigo para a gente falar de fotografia. Conhece muito. Conhece, né? Não só disso, né? E eu descobri que ele é professor de redação, né? Aí ele dá show, né? Dá? Ele dá show. Todos os textos aqui passam na mão dele. Que bom. Profundo conhecedor. Você viu? É um multimídia. Isso. Né? Fotógrafo. Fotógrafo. Professor. Professor.
produtor. Meu diretor, pronto, resolveu. Resolveu. Fechou Já a fala parada. tudo. Muito obrigado, um abraço para você, Alessandro. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo para você, um feliz 2025. Eu agradeço pela oportunidade e agradeço aí você que está em casa aí pela oportunidade de ouvir, falar um pouquinho sobre a gastronomia aqui do estado de Goiás e assim de todo o Brasil também. Olha, a gente vai seguindo com mais informações agora no nosso programa e o Procurador de Justiça, Sérgio Abinagem Serrano, assumiu o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público aqui de Goiás. O termo de posse foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Ciro Terra Pérez. Veja mais detalhes na reportagem do Vitor Silva. O Procurador de Justiça Sérgio Abinagem Serrano tomou posse em cerimônia com a presença de diversas autoridades. Abinagem mostrou entusiasmo frente à Corregedoria Geral do Ministério Público. A nossa gestão ela vai ser orientativa e para que os promotores e promotoras de justiça sejam resolutivos, ou seja, sejam transformadores da realidade social, intervindo onde são mais sérios os problemas. Após a assinatura do termo de posse, Sérgio Abinagem assume a Corregedoria Geral do Ministério Público de Goiás, juntamente com a corregedora substituta Yara Alves Ferreira. O novo corregedor-geral dirigirá o órgão pelos próximos 2 anos. Para a corregedora substituta Yara Alves Ferreira e Silva, o papel do Ministério Público é ajudar aqueles que mais precisam. Nos próximos 10 anos nós continuaremos esse trabalho, procurando aprimorar, utilizar ferramentas que facilitem o trabalho daquele colega que está lá na ponta, daquele que está a serviço do cidadão. Na cerimônia também foram empossados os promotores de justiça corregedores que vão fazer parte do Conselho Superior para o biênio de 2025 a 2026. O Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Ciro Terra, destaca a importância da corregedoria, que caminha lado a lado com os promotores. O grande desafio do Ministério Público é sempre estar perto da sociedade, é estar próximo do cidadão, é atender bem ao cidadão que sustenta a nossa instituição e a população é a grande destinatária do nosso serviço. O Ministério Público existe para defender a sociedade. E a Corregedoria e o Conselho Superior são órgãos importantes para orientar os promotores para que eles exerçam bem as suas funções. Em ser discutido, que é a ansiedade. Você é ansioso? Aliás, o brasileiro é muito ansioso e a gente vai falar sobre esse assunto com a mestre em psicologia, Elaine Moraes. Elaine, está tudo bem com você? Tudo bem, Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade de falar de um tema tão importante que é saúde mental e, em específico, hoje, a ansiedade. E você trouxe algo muito importante. Nós, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós somos o país mais ansioso. É o maior? Nós somos muito emocionados. Sim. Então, isso aqui é importantíssimo para que a gente possa, então, entender um pouco melhor sobre a ansiedade e como lidar com isso. Por que o brasileiro é tão ansioso? Pois é, por quê? Acho que porque nós não conseguimos ainda lidar com as nossas emoções. Jordevar, é muito interessante porque nós somos ensinados, desde criança, quando a gente cai, rala o joelhinho, o que geralmente os adultos nos dizem, Engole o choro. Levanta, isso não é nada. Isso está errado. A gente precisa entender um pouco sobre as nossas emoções, A gente precisa chorar quando é necessário, porque as emoções, lembra lá do divertidamente? Então, as nossas emoções, elas fazem parte da nossa condição humana. Então, é muito importante que eu saiba lidar, que eu volte a câmera para dentro e que eu entenda como eu sou, o que eu estou sentindo e como eu posso lidar com isso, E a ansiedade não é diferente, ela também é uma emoção. Eu quero continuar nessa questão da infância, da criança, para a gente chegar no outro ponto. É importante, por exemplo, às vezes tem mãe, tem pai que quer fazer tudo para o filho, para que ele não tenha problemas, que ele não sofra, que indicar para ele o melhor caminho. É melhor deixar o filho quebrar a cara, entre aspas? Nós precisamos deixar os nossos filhos se frustrarem. Tomarem decisões. A frustração, ela é importante.
não é? Porque é a partir disso que eu vou aprender. Então, os meus erros são ótimas oportunidades para aprendizado. E por que eu não vou dar essa oportunidade também para o meu filho? Né? Então, é extremamente importante que a gente, então, mostre para eles a importância das emoções e o não, Jordevar. O não é muito importante. Né? A gente tem que aprender a dizer não para os nossos filhos, para a nossa vida enquanto adulto, né? Isso é muito importante. Se posicionar, é claro, de uma maneira muito assertiva. E nós somos exemplos, né, Jordevar? Então, os meus filhos, eles fazem o que eu faço, não o que eu falo. Então, o meu exemplo também é importantíssimo. Agora, o que é a ansiedade? Então, a ansiedade, ela é uma emoção, assim como todas as outras, assim como o medo. A ansiedade, Jordevar, e o medo, elas andam juntas. Né? Então, qual é a diferença? O medo, eu tenho, então, a ansiedade e o medo, elas são emoções que elas são como alerta para que eu possa, então, acionar alguns mecanismos dentro de mim, para que eu possa ou lutar ou fugir diante de um perigo. O medo dessa forma, né? Então, o medo é o meu corpo reagindo a um perigo real. Por exemplo, quando eu estou diante de um animal feroz, por exemplo, né? Serve como alerta para eu lutar ou fugir. E a ansiedade, como é? Você teria uma noção assim? Eu imagino assim, aquela pessoa que se preocupa demais, que quer que as coisas aconteçam, pensa muito no futuro, quer planejar o tempo a qualquer custo, e quando ele imagina que lá no futuro pode ter um problema, ele começa a sofrer agora. Exato. É isso? Perfeito, perfeito, Jordevar. É sofrer com antecedência. O medo é uma reação do meu corpo, uma emoção, diante de um perigo real. Sim. A ansiedade é uma reação de algo que eu imagino que vai acontecer e que muitas vezes pode ser que nem aconteça. Né? Mas ela é importante porque ela nos protege, ela nos motiva. Então, Jordevar, quando eu tenho uma prova importante para fazer, uma apresentação importante para fazer, eu começo a me preocupar do que pode acontecer ali e eu vou me preparar, eu vou estudar para essa prova, não é? Então, é natural, mas e aí se a gente não cuida, pode virar um problema. Eu quero até te dar um exemplo que é meu. Ótimo. Ó, eu não tenho receio de fazer cirurgia. Já fiz várias, algumas cirurgias delicadas de coluna, por exemplo. Passo com tranquilidade. Agora, se for para tomar soro, é um desespero. Por exemplo, eu tomo injeção, não tem problema, mas se for para tomar soro, eu sofro. O que a gente pode avaliar? Que medo é esse? Pois é, esses medos vêm disso que você trouxe, que você explicou muito bem, essa preocupação, né? E se algo acontecer comigo? E aí, Jordevar, é muito interessante porque assim, aí a nossa mente começa a catastrofizar as situações, né? Então é como se eu tivesse, sabe aqueles rádios bem barulhento, que fica assim no último volume e chiando e você não consegue entender o que está acontecendo? São os ICs da nossa cabeça. E se eu passar mal aqui? E se esse soro realmente não for um soro? E se, sabe, a nossa cabeça vai criando... Ou talvez o medo da agulha? O medo da agulha, mas aí você me trouxe que não tem medo da injeção. Não. Né? Seria o soro mesmo. Então, é muita coisa que a nossa cabeça vai nos coisa contando. na veia. A sensação de entrar, né, algo no seu corpo. Então, é muito interessante como a nossa cabeça nos conta muita coisa. Né? Então, eu preciso ficar de olho sobre o que a minha cabeça está me contando. Quando é que a gente sabe que a ansiedade ela está fora do normal? Ser ansioso, aquela preocupação, é importante a gente ter até para se planejar. Exato. Mas quando ela passa do normal? Pois é, quando ela começa a atrapalhar a minha vida no dia a dia, né? Quando eu me atrapalho ou eu não consigo lidar com o meu trabalho, com os meus relacionamentos, né? No meu dia a dia de modo geral. E aí existem, assim, o nosso corpo reage a isso. Então, quando eu fico com coração acelerado, quando eu fico muito tensa, então os meus músculos eles ficam muito tensos ao ponto de que é aquela sensação que eu trouxe lá atrás, né, de lutar ou fugir, né, náuseas,
Qual é o caminho? O que a pessoa tem que fazer quando ela perceber isso? Ok, então, primeira coisa, eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer que essa emoção, essa ansiedade, ela está me atrapalhando. Ela está acontecendo mais vezes por dia, por um período aí de no mínimo 6 meses, né? Então eu preciso olhar isso. E o que fazer? Jordevar, é mais simples quando a emoção ali, ela está um pouco exacerbada, né? Aqui a gente não está falando de transtorno de ansiedade, né? Nós estamos falando de uma ansiedade que é uma emoção e que ela começa a ficar exacerbada. Quando eu percebo isso no meu corpo, né? O meu corpo reage muito a isso, o que eu preciso fazer? É mais simples do que se imagina, né? Então eu preciso primeiro necessidades básicas, que são sono, alimentação e atividade física. Então, eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso me regular emocionalmente, né? Eu preciso buscar ajuda se for necessário, né? E tem uma técnica que eu vou passar aqui para vocês. Não sei se você conhece a atenção plena, uma técnica de você ficar focado no momento presente? Não. Não? Tá, o que acontece com a gente? Quando eu estou muito ansiosa, minha cabeça tá a mil. Eu tô aqui com você, mas a minha cabeça tá pensando em um monte de coisa e tá me gerando angústia, me gerando muita sensação física ruim. O que é importante eu fazer? Eu preciso praticar a atenção plena, focar no agora. Como que eu faço isso? Vou dar uma orientação para vocês assim básica para o dia a dia, que vocês pais podem fazer com os filhos. Você pode praticar no seu trabalho, durante as refeições. Jordevar, como que a gente costuma fazer quando a gente vai se alimentar? Com a tecnologia, né? Eu estou ou no celular, ou eu estou com a TV ligada, não é? Não é verdade? E como lidar com isso, né? Como que eu posso, de alguma forma, lidar com isso? No momento das refeições, eu retiro, então, todas as telas. Eu retiro o que estiver me estimulando ali ou estiver tirando a minha atenção. Como que eu faço isso? Estou com o meu prato, com a minha refeição ali, eu vou observar, então, como que está o meu prato? Qual é a cor dos meus alimentos, a textura, aquele alimento que é mais crocante, aquele alimento que, por exemplo, derrete na boca, né? E o aroma, e o perfume da minha refeição, como está? E o meu paladar, e o sabor desse alimento. Então, é uma forma de eu ancorar a minha mente. O que significa isso? Para que eu esteja no aqui e agora, para que aquelas preocupações elas deem uma pausa. Eu queria saber de você, por exemplo, eu já vi imagens assim tristes, né? Principalmente de crianças, às vezes 6, 7, 8, 10, 12 anos, vamos pegar assim. As pessoas estão almoçando com o telefone aqui e o prato aqui assim, ela nem olha para a comida e nem vê a comida chegar na boca, quer dizer, ela não vive aquilo. O que isso pode acarretar na vida de uma criança? Pois é, e aí aumenta também os níveis de ansiedade, não é? E pode desenvolver, e aí é claro que aqui eu estou trazendo para vocês alguns sinais de alerta, não é? É claro que é preciso de uma avaliação, é preciso olhar cada caso, a ansiedade ela se manifesta de maneira diferente para cada um. Mas a princípio, se eu estou em frente às telas e eu estou aqui me alimentando, o que acontece? O meu cérebro, eu estou entendendo, o meu foco está sendo no perceber aquele vídeo, aquela notícia que eu estou ali assistindo. E o meu organismo, então o meu cérebro não manda informação para o meu organismo, para o meu estômago, porque eu não estou de fato alimentando. E isso pode causar um transtorno alimentar, Jordevar. Ele, além da ansiedade, então perceba que se eu não cuido das minhas emoções básicas, isso pode sim trazer algumas consequências para o futuro, principalmente para as crianças. A criança, então, tem criança ansiosa? Tem muitas crianças ansiosas. E aí entra naquilo que nós já havíamos conversado, de os adultos terem uma tendência de invalidar
as emoções das crianças. As crianças, sim, elas ficam ansiosas. Como que a gente identifica, então, uma criança ansiosa? Mãe e pai, observe a criança na questão da alimentação. Se ela é uma criança que se alimenta bem, ela passa a se alimentar muito mais do que o normal, ou ela não se alimenta, a dificuldade no sono, pesadelos com frequência que antes ela não tinha. Outro ponto importantíssimo também que a gente precisa observar, se a criança faz xixi na cama, se a criança rói unha. Então, são alguns sinais que precisamos ficar em alerta. Você tem quantos livros já publicados? Eu tenho esse livro. Eu queria, antes de você falar, então vamos mostrar esse livro. Fala dele pra gente. Esse livro, ele conta a história, Jordevá, de 14 mulheres. Mulheres reais, mulheres com histórias únicas. Cada capítulo tem uma história diferente que vem contando aí os desafios de ser mulher. E ao final de cada capítulo tem algumas perguntas reflexivas para que a gente possa se identificar, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. E Jordevá não é um livro só para mulheres, foi escrito por mãos femininas, mas é um livro para todos, para que a gente possa observar, entender um pouco mais sobre o viver. Histórias de vida, diário de desenvolvimento pessoal, é o nome desse livro. Então, quais são os outros dois? Então, eu tenho alguns capítulos de livros, né, que fala sobre pais autocompassivos, os pais que eles reconhecem, então, as dificuldades de criar filhos, mas eles vão com muita gentileza e firmeza. Então, eu tenho um capítulo que fala sobre isso, né, sobre famílias, Jordevá. Eu amo falar sobre famílias. Que legal. Elaine Moraes, mestre em psicologia, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Obrigada. Grande abraço. Gosta de folia? Gosto, muito. Então fique com a gente porque nós vamos mostrar agora para você a Folia de Reis lá de Itapuranga. Ela é considerada uma das manifestações culturais e religiosas mais tradicionais aqui de Goiás. A Folia de Reis de Lages está completando 81 anos de história. A celebração de encerramento lá nesse distrito contou com um público recorde de mais de 7 mil pessoas. Você vai ver os detalhes da reportagem da Patrícia Lee. Esse som, ele é inconfundível. Toca lá no coração, na alma mesmo. Seja daqueles que fazem de tudo para manter viva essa tradição, ou daqueles que apreciam uma boa festa, que carrega em si um forte enredo. A gente fica ansioso que chegue o dia da folia, para acompanhar, sair cantando de casa em casa, né? Levando uma mensagem aos moradores, as bênçãos dos Três Reis e do Menino Jesus. Estou sentindo uma grande felicidade. É muito gostoso, é muito gratificante ficar nessa folia, viu? Nunca pode acabar, é um folclore nosso aqui, cultural do Brasil. Se tem história, tradição e fé, a caminhada ganha força e propósito. Em meio aos registros, olha ela. A Folia de Reis é uma festa tradicional e de grande expressão na cultura popular brasileira. Ela celebra a adoração dos Reis Magos ao Menino Jesus, ainda na manjedoura. Em Goiás, essa festividade tem um terreno fértil. No distrito de Lages, em Itapuranga, município localizado na região centro-oeste do estado de Goiás, a cerca de 160 quilômetros da capital, a Folia de Reis de Lages conta com 81 anos de história. Uma tradição passada de geração em geração. A festividade acontece ao longo de 11 dias, de 25 de dezembro a 5 de janeiro. A nossa folia é uma folia de coroa, que todos os anos a gente passa a coroa para novos festeiros, né? Esse ano a gente vai passar aqui no Júnior Camargo a coroa para o festeiro que vai fazer a festa no ano de 2026.
de ternos de foliões se revezam e percorrem toda a cidade e também as zonas rurais, levando consigo a bandeira, símbolo mais sagrado da folia. Em meio aos cantos, rezas e prosas, ela, toda majestosa, vai abençoando cada parte do lar que a recebe. A emoção toma conta. É emocionante mais receber todo mundo aqui na minha casa, né? Trazendo a presença do Espírito Santo, né? E assim, os 3 Reis Santos, né? E é muita alegria para a gente receber esses irmãos todos na minha casa. Como parte da festa, os adereços e as roupas coloridas de quem está contando essa rica história chamam a atenção. E é aí que entra o chamado terno de foliões, formado pelo capitão, embaixadores, palhaços, alferes, cantores na primeira, segunda, terceira e quarta voz. Tudo muito bem organizado, com divisão de tarefas. Agora, vamos combinar? Depois de toda essa valorosa dedicação, nada mais justo que uma recompensa. E merecida, viu? Esse aqui, gente, é um ponto forte, um momento bastante esperado por todos. É que logo após esse intenso trabalho para deixar a festa ainda mais bonita, é chegada a hora de recarregar a energia. Pessoas no espaço considerado imaculado, divino, por quem, sob o calor intenso dos tachos, se entrega literalmente. Cada um em seu devido lugar, dando o seu melhor. Com a palavra, a responsável pela área. O coração fica quentinho, feliz, triste porque está acabando. É um trabalho bem difícil porque a gente pega desde o quintal liso até construir toda a estrutura. A gente vem, constrói as fornalhas, a gente fica trabalhando dia após dia, fazendo com que até chegar a esse ponto aqui, tijolinho por tijolinho. É tão bonito de se ver, envolvente. Quem vivencia na pele essa tradição sabe muito bem o significado. 37 anos de união e de folia. É uma coisa maravilhosa aqui para nós, sabe? Então, quando Deus permitir, nós estamos aqui. E os 3 Reis são. A gente, né, tem união, amor e tem intenção de continuar o resto da nossa vida nessa folia. Considerada uma manifestação católica, cultural e festiva, muito celebrada em todas as partes do país, a Folia de Reis de Lages é uma das mais tradicionais do estado, sendo reconhecida como patrimônio cultural e imaterial goiano. O autor da lei, o deputado Wagner Camargo Neto, do Solidariedade, é um grande defensor da tradição. A gente fica muito feliz de poder ter dado essa contribuição dentro do Parlamento goiano. E vale lembrar que é uma folia que ela zela de uma tradição que veio de Minas. E dentro do estado de Goiás nós temos várias folias, mas essa é a única que tem o giro durante 24 horas. 2025 é um ano ainda mais especial para o deputado. Seu Júnior Camargo e a dona Diva Dias, pai e mãe de Wagner Neto, são os atuais festeiros da folia. Eu e a Diva vamos fazer agora 36 anos de casado. Ela é de uma família que tem tradição, família Borba, família Dias, que tem história nessa folia. Há 25 anos nós temos uma propriedade aqui em Lages, que é o berço da folia. Então foi ganhando a confiança dos foliões, dessa comunidade, que nós chegamos a esse momento. E eu acho que foi um momento de Deus,
e está sendo uma experiência maravilhosa estar à frente, ser o festeiro dessa folia de reis do Giro 81. Nosso coração se enche de alegria em agradecimento a Deus, porque a Deus e aos três reis. E a gente passando por essa experiência, a gente vê que realmente Deus faz um milagre e essa festa tem que perpetuar. No 11º dia, 5 de janeiro, uma multidão de gente se reúne para acompanhar de perto o final dessa incrível jornada. Oficialmente, com a passagem da coroa, um novo festeiro recebe a missão. Ele, ao lado de toda uma comunidade, terá a importante tarefa de seguir em frente com essa tradição, que é sinônimo de fé e devoção. É uma emoção muito grande, né? Fazer parte dessa folia, né? E estar com todos os amigos, né? Que é uma família, né? A gente sai muito maior, muito melhor de antes dessa folia e depois dessa folia. Nós fortalecemos as nossas amizades, nós estreitamos laços de amizade e isso é muito gratificante. A Folia de Reis tem funções para muito além desta função religiosa, que é exatamente fazer esse papel de agregação, de sociabilidade, de conhecimento de novas pessoas, a pessoa ter a chance de lembrar, né? Nossa, faz 20 anos que eu não vinha nessa festa. Então, isso é muito importante para a população, para o imaginário popular, para a cultura popular. E eu penso que a Folia de Reis de Lages está prestando esse trabalho com muita dignidade, exercendo essa função com muita dignidade, com muito gosto, com muito carinho. E eu penso que nós queremos viver muitos anos ainda para desempenhar esse papel de sociabilidade, de convivência das pessoas. Né? Eu quero te contar a história. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Bom final de semana. Segunda-feira tem mais. Até lá.